Jabás tá aqui. Iago, você já tem outros trabalhos, né? Sim. Esse é o terceiro single de um projeto, que é o que eu chamo de Projeto Meio Amargo, que na verdade é um EP que eu vou lançar agora. E essas 3 músicas vão estar no EP com essa música, com esse terceiro single. É a terceira música que fica entre as mais tocadas do Maranhão. Pô, que massa! Porque tem no Spotify tem essa classificação, não tem? Sim. E com essa terceiro single, e a gente conseguiu pela terceira vez ficar entre as mais tocadas. E o clipe vai sair amanhã, galera. Posso logo fazer o jabá? Claro, faça. Vamos ter mais tempo, mas pode falar. Amanhã vai rolar o lançamento lá no Cine Praia Grande do clipe. Eu chamo de premiere. E o pessoal diz, tá chamando de premiere, é muito chique. Mas é porque pra mim é uma realização. Pô, pra tocar um clipe no cinema, meu irmão, não é Sim, qualquer um. Com certeza. E ficou muito legal. O Latino nunca fez isso. O Latino nunca fez isso. Anira nunca fez. Nunca fez isso, Anira né? nunca fez. Nunca passou nem no telão, nem no lambi-lambi. E não vai ser legal. Anitta, não adianta tentar. Não tem, só tem no Maranhão, não tem no Brasil. Não tem no resto do Brasil, só no País Maranhão. Só no País Maranhão. Quem já se apresentou voluntariamente foi a Raide Souza, o Raide Souza que faz a Dalila, a drag queen, que foi premiada este ano, na verdade, o referente ao ano passado, do melhor look 2018. Mas termina o jabá aí, Iago. Gente, o jabá é isso aí, amanhã no Cine Praia Grande às 19 horas. Pré-lançamento do clipe de Você Bagunçou Comigo, minha música em parceria com Aladdin. E é isso, às 22 horas vai rolar um show, um after que é pra vocês. Opa! Lá na Big Joy da Lagoa. Eu só vou no after. Tem que ir pros dois. Eu não pego o vento, eu quero ir no after. Mas às 22 horas vai rolar um show na Big Joe. Mas tá rolando massa, tudo tá acontecendo muito massa. O terceiro clipe também que tô lançando e nos últimos tempos a minha carreira tem evoluído muito. Indo pra lugares que nem eu imaginava que eu ia chegar. E vai estar rolando e tá sendo incrível. Massa, a gente vai falar muito mais daqui a pouco. Vamos tocar a música também pra você, o clipe que vai ser lançado amanhã, certo? Exato. Então, ótimo. Seguinte, tá aqui também o Fernando Coelho, escritor. Ixi, coordenador de pós-graduação, é o cargo. Muitos cargos, muitos contra-cheques. Ele é publicitário sênior, né? E também ocupa a sua vida ganhando dinheiro com coisas boas, alegres e felizes, acredito eu. É isso, Fernando, ou não? Boa noite, um prazerzaço estar aqui contigo, com tua audiência, pra gente bater esse papo. Mas conta pra mim, Fernando, é porque é o seguinte, pessoas bem-sucedidas, às vezes ficam bem-sucedidas apenas falando de como ser bem-sucedido. Você me entende? Sim. São os empreendedores que a gente chama de empreendedores de palco, né? Eles não têm muitos resultados e falam de coisas que eles nunca fizeram. Que é muito comum hoje. Eu fiquei feliz de não ver a palavra coach no seu... Não. Sabe, na sua descrição. Eu acredito que você trabalha de verdade, né, Fernando? Trabalha. Não sou coach, sou publicitário, né? Professor universitário. E também ajudo aí a disseminar um pouco do conteúdo que é tendência no mercado com alguns livros já publicados. Mas isso que tu falaste, Danilo, acontece muito hoje no mercado. Pessoas que não necessariamente têm resultados expressivos, mas querem te ensinar como ter resultados. Eu costumo dizer que a publicidade, ela não é... E tu é da comunicação, tu sabe disso, ela não é tão glamurosa quanto parece. A gente precisa botar muita mão na massa. Não, é o esgoto, na verdade. Muito por aí. E a gente precisa botar muita mão na massa pra dar bastante resultado. E aí a gente trabalha com algumas marcas no mercado. Mas, Fernando, você ensina sobre ferramentas ou mais sobre como as pessoas desenvolvem conteúdos interessantes? Então, hoje a gente está na universidade, nos cursos de administração e de publicidade e propaganda. E com uma coordenação de pós-graduação que é a única do Norte e Nordeste, que fala sobre experiência do cliente, né? Então é um tema que a gente chama de Customer Experience, que tá muito em alta no mercado, só para te ter uma noção. Hoje, com o processo de transformação digital, mais do que entregar um produto ou um serviço, você precisa entregar uma experiência para o cliente. Hoje as pessoas, elas são omnichannel, né? Elas são omnichannel. O que mesmo? Multicanal, né? Traduzindo, sim. Elas são multicanal. Elas não... Eu conheço muita gente multicanal, professor. Elas estão ouvindo você agora na rádio, mas daqui a pouco elas vão acessar o Spotify para ouvir o colega, né? E daqui a pouco elas vão pro cinema. E não importa qual é o ambiente, cinema é plataforma, rádio é plataforma e o Spotify é plataforma, não importa qual é o ambiente que ela tá. Ela quer ter uma boa experiência com a marca, com o artista, seja com quem for, né? E aí,
a gente hoje fala sobre essa perspectiva da experiência do cliente que as marcas precisam entregar. As marcas, os creators, né? Os geradores de conteúdo. E o cliente, ele quer isso. O consumidor, o usuário, ele quer isso. E aí a gente, nessa pós-graduação, ensina muito quais são as ferramentas, quais são as técnicas, quais são as tendências, para que você possa dar uma boa experiência pro cliente, independente do canal que ele está utilizando. Mas aí que tá, o negócio é o seguinte, porque cada plataforma tem um comportamento diferente e cada segmento de consumo também. Porque as áreas de interesse das pessoas estão cada vez mais forçando as bolhas. Então, o conteúdo que interessa a pessoa vai direcionar sempre a coisas similares ou primas. O negócio é furar essa parada e tornar o acesso de um determinado conteúdo ou informação algo que seja não somente acessível, mas também atrativo para que o sujeito se manter disposto a ler aquela coisa. A gente costuma dizer que hoje a gente vive na era da atenção que é desatenção, né? E é isso que você falou. A gente escolhe um canal específico que a gente quer consumir, mas a gente não deixa de consumir outros canais. A gente costuma dizer que nós somos todos aqui hoje híbridos, né? O que é híbrido? Nós somos on e off ao mesmo tempo. A gente tá aqui no rádio, que é um ambiente offline, né? Mas... offline de verdade. Mas a gente tá ali, né? Sendo transmitido ao vivo, fazendo uma live no Instagram ou no Facebook, ali, no site? A gente tá gravando só pra ter prova depois que a gente não falou besteira. Mas a gente podia estar ali ao vivo fazendo uma live, né? E aí é on e off ao mesmo tempo. E isso acontece na vida real. Por isso que eu digo, não importa qual é o ambiente, isso acontece na vida real. E as marcas, os veículos de comunicação, eles precisam ficar atentos a isso. Hoje a gente vê muita gente que é da TV, né? Indo pro digital, e muita gente que é do digital indo pra TV. Ou seja, tá acontecendo uma convergência híbrida. A gente vê o Whindersson Nunes, que começou no digital, agora... é ruim nos dois. Né? E a gente vê a Marília Gabriela, que é originalmente da TV, agora no YouTube, né? Ou seja, tá acontecendo uma convergência híbrida. É grana, professor. Pois é, né? Mas é reinvenção, Danilo. Reinvenção. Você acha? Se eu não me reinventar, eu não vou ter grana. Mas as pessoas aplicam fórmulas iguais em todo lugar. O professor sabe que ninguém vence qualquer plataforma? Pornografia. Se é a única coisa que não perde audiência em nenhum lugar. Entendeu? Qualquer plataforma. Se botasse alguém esfregando aqui o negócio no microfone, ia ter audiência. Eu acho que o ser humano, as pessoas, elas complicam e segmentam cada vez mais o consumo de mídia. Mas no fim das contas, aquilo que chama mais atenção vai ser... é aquilo que chama mais atenção, entendeu? Independente da plataforma, né? Exatamente. Mas o professor, ele tem as fórmulas certas. Mas aquilo que você falou... e uma dentição muito privilegiada. Mas aquilo que você falou, e as marcas, elas precisam... A Raide concordou com a dentição, verdade. né? Não são dentes bonitos? Interessante. Ficou vermelhinho, professor. Isso que vocês estão falando, a gente precisa tomar muito cuidado. Não importa se é um artista, se é um comunicador, ou se é um professor, ou se é uma marca qualquer. Mas, professor... eu preciso saber quem é o meu público e onde ele está. Mas você usa a tática pra sua aula ficar menos chata? Porque o seu conteúdo já ajuda, porque é um negócio legal, descolado. Você tá falando de coisas que interessam as pessoas, mesmo que elas não estejam numa área de formação de comunicação. A galera de administração tá lá por uma parada mais formal, mais careta, mas mesmo assim é um assunto que todo mundo curte. Só pra te dar uma noção, Danilo, meu mestrado é em tecnologias, né? Tecnologias da informação e comunicação. Qual é seu iPhone, professor? Como o professor não ganha muito bem, né? Não é o último, não. Mas tu falaste de aula, e hoje, com esse boom de atenção e desatenção, se uma aula foi desinteressante, pra onde é que a gente vai? A gente vai pro Instagram, a gente vai pro WhatsApp, né? A gente vai falar mal do professor no grupo do WhatsApp. O tempo todo. O tempo inteiro, né? A gente vai fazer meme do professor. E aí, o que eu preciso enquanto docente... Você deixa, você não processa? Não, no processo não. Hein? Meu advogado tá até que manda Boa, boa, legal. Mas eu, enquanto professor, eu preciso pensar, eu tô com um cara de 18 anos, de 20 anos, de 25 anos na minha sala de aula. Se eu não falar a mesma linguagem que ele, se eu não usar as mesmas expressões que ele, e se principalmente eu não usar as mesmas ferramentas que esse cara, eu me torno desinteressante, consequentemente minha aula se torna desinteressante. E aí, só pra te ter uma noção, todas as minhas aulas, elas são gamificadas. O que é a gamificação? A gente joga um desafio pro aluno. Tem um quiz? Mais do que um quiz, porque esse cara, ele tá no digital. É muito moderninho. Eu preciso levar uma gamificação pro smartphone desse cara, porque ele é mobile. Ele tá com o celular dele o tempo todo, né? E aí eu preciso pensar quais são as ferramentas que tem de gamificação, e tem várias ferramentas que professores podem utilizar, e levo isso pra dentro do ambiente que esse cara vive, que esse aluno vive. Mas você faz isso na prova também?
A prova também. Tem um teórico muito legal chamado Vasco Moreto, que ele fala assim, gente, prova não é uma prestação de contas. E a gente que já passou pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, a gente já entra na escola ou na faculdade tendo que provar alguma coisa. Tanto que não é prova, né? E a gente tem que provar alguma coisa, tem que provar nossa inocência de alguma coisa. Então, prova não é uma prestação de conta. Prova é um momento privilegiado de aprendizado. Por que eu não posso fazer uma prova em dupla? Por que eu não posso fazer uma prova storytelling, contando uma história, né? Por que eu não posso fazer uma prova pesquisada no digital? Tudo que você aprende hoje, e depois que você se forma, você não vai dar uma gugada, né? Quando você tem uma dúvida, qual é a maior biblioteca que existe hoje? É o Google, né? Por que eu vou limitar? Eu, enquanto professor, não posso pedir que o meu aluno decore, porque senão ele não vai aprender. Eu preciso ensinar esse cara a refletir, né? E aí, ele pode pesquisar no Google, contanto que ele tenha consciência crítica do que ele está pesquisando e, sobretudo, do que ele está construindo. Meu papel não é formar ninguém, meu papel é emancipar as pessoas. Muito bem, esse é o Fernando Coelho, que vai ser o reitor da UNDB em pouco tempo, tá certo? Não vai ser Raide Souza ou Dalila? O que é mais confortável no rádio pra você? Aide, Dalila, meu amor, você chama o que você quiser. Aide? Aide. É muito complicado, eu entendo. Mas o que foi? Foi batismo isso? Foi castigo? O que foi? Tu acredita que era o nome do meu avô? É e mesmo? Eu tive sorte porque eu recebi só o Aide, não recebi o Aide do Perpétuo Socorro. Isso é sacanagem do cara do cartório. Porque alguma coisa ele não entendeu e botou diferente no negócio. Isso acontece muito. Mas Raide é o seu nome. Isso. Mas, pô, não precisa de nome artístico com Raide? Pois não é, mas quando eu comecei a fazer drag, é muito interessante porque eu gosto de usar o personagem da Lila. Então eu prefiro que a gente consiga dividir as coisas pra eu conseguir me encontrar como pessoa e me enxergar como artista, sabe? Eu gosto muito dessa diferença, porque eu acho que é uma das grandes partes complicadas de se entender o que é uma drag queen. Porque as pessoas veem e entendem que é um homem vestido de mulher. Pra minha família até entender que, tipo, não era o começo de uma travesti, uma intenção de ser transexual, de me identificar com outro gênero. Pra todo mundo, eu entendo que isso é muito complicado. Não, mas é isso, mas Alice, não é só isso, mas é também isso. Pois é, mas é porque a drag queen é um personagem muito amplo. E ela não tá restrita à comunidade LGBT. Tipo, homens héteros podem fazer drag, mulheres podem fazer drag. E a drag nada mais é do que um personagem mas que é feminino. Mas o cara que gosta de vestir de mulher é crossdresser. Pois é, só que o crossdresser já é um gênero. Tipo, a drag queen é basicamente um personagem. A drag queen é muito mais parecida com um palhaço do que com uma travesti, por exemplo. Porque o palhaço é um personagem que você veste, você faz a maquiagem, você monta, você coloca o nariz de palhaço, como eu coloco no caso no cílio postiço, provavelmente. Pros caretus é meio palhaça, né? Justamente. As drag queens estão em todos os espaços, elas podem fazer qualquer coisa. E a drag queen é basicamente isso. É um personagem que já esteve no teatro, que continua nos palcos. Agora a gente tem grandes cantoras de sucesso, tem Pablo Vittar, Glória Groove. Nós temos apresentadoras de TV como a RuPaul, que tá lá nos Estados Unidos, dominando a programação dia de quinta-feira há muito tempo. Tem drag queens em todos os espaços. E acho que o grande papel que a gente tem hoje em dia como drag queen é mostrar, desmistificar, tirar dessa bolha LGBT que nós participamos e ajudar as pessoas a se conscientizarem sobre diversos outros temas. Entender que, tipo, não tem nenhuma diferença entre mim, que estou com uma peruca e um salto alto, do que você que está com um tênis e uma camisa polo, por exemplo. Mas isso é um discurso. Deu um discurso aí. Foi uma... Assim, realmente acontece essa parada aí, mas... acredito eu que quem tem a verdadeira noção do que é arte vai entender sem... Lógico, nós vivemos uma terra de ignorâncias, de problemas de aceitação com relação a tudo. Não somente a isso. Mas acho que quem entende um pouco de arte, ou tem noção de sensibilidade, vai saber distinguir que, né, qual é a expressão correta que cada um quer fazer e respeitar e apreciar, porque é admirável, né? Mas eu acho que esse é um dos grandes papéis da drag queen, é desmistificar basicamente o que é o público LGBT. É chegar na rua, no teatro, num palco de terra, dentro de um espaço de igreja, não interessa. É mostrar que, tipo, os LGBTs são iguais a qualquer pessoa. E apesar da gente estar aqui no século XXI, 2019, as pessoas ainda olham pra uma travesti com preconceito, ainda não entendem que um homem pode sim sentir atração por outro homem. Parece que precisa realmente de um personagem, um ser enviado por Deus pra mostrar que, gente, todo mundo igual, vai estar aqui pra brincar. Eu acho que é um personagem que traz alegria pra tentar desmistificar todos esses paradigmas que os LGBTs continuam tendo por aí pelo mundo. Pois é, Raide vai falar muito de militância pelo que você acabou de escutar. Não é, gente? E não tem um telão aqui atrás, Beyoncé. Não tem um telão aqui atrás. Militando um pouco aí. Dalila, drag queen, conversando com a gente, o melhor look de 2018. Deixa eu conversar com quem é artista também. O Valdemir Nascimento, que é da Companhia Cambalhotas, um cara experienciado.
Valdemir, obrigado pela sua presença. E agradeço o convite. Pô, mas quanto negócio, você tá ouvindo esse discurso aí? Essa era uma parada que o teatro tinha na década de 50, 40, que o pessoal tinha esses preconceitos idiotas, né? Então, será que é o ser humano que não compreende muito bem aquilo que exige um pouco mais de uma mente aberta? Eu acho que isso vai dependendo de tempo em tempo, né? A gente vai mudando. Em primeiro lugar, né? Agradeço o convite de todos. E o Aide falou uma coisa muito interessante. Que é o seguinte, você acertou de primeiro nome, hein? Cara, já rolou o papo antes aqui. Boa. É isso. E a gente já foi conversando e a gente se identificou com uma coisa. Eu sou hétero e já fiz drag. Mas pra peça de teatro, algo assim? Não peça de teatro. Eu já fiz drag em uma performance e fui entender que eu não preciso ser homo ou qualquer outra denominação para fazer a drag. E a gente conversou justamente sobre isso. E inclusive eu vi que ele ganhou como look em 2018 e vou dizer uma coisa pra ti. Ele vai ganhar em 2019. Boa! Gente, que promessa eu já vi o look e tá lindo. E assim, então o teatro, tu falou com o tempo todo, essa ignorância a gente teve sim. A gente tem. E da década de 90 pra cá, principalmente no Maranhão, foi se trabalhado muito formação de plateia para você mudar pensamento. E tem mudado muito. A gente tem melhorado muito sobre o senso crítico nosso tem se aguçado mais para você falar de alguma coisa, para você apontar o dedo sem antes fazer a crítica para você mesmo. Quando a gente aponta para alguém, 3 dedos apontam pra gente, né? Mas você acha que tá evoluindo onde? E com quem? Senso crítico nos espaços. Hoje você consegue ter todas as classes dentro de um teatro, dentro de uma peça. Hoje uma pessoa, um artista, ele pode andar de saia e ele já sabe, ele já se conhece. Então tem um autoconhecimento do artista e dos trabalhos que estão sendo feitos, das ocupações. Você hoje não ocupa somente o teatro, você pode ocupar outro espaço, um espaço artístico. E esse conceito, esse entendimento, ele está sendo muito massificado e cada vez está sendo mais experimentado por nós maranhenses. Valdemir, me tira uma curiosidade que você é professor e ensina coisas difíceis, tipo malabarismo, essas paradas assim, né? Tem lá na sua companhia. Então eu quero saber, aquela galera do sinal, eles fazem miguelagem ou eles entendem mesmo de alguma coisa de arte? Olha, é complicado eu falar sobre isso, porque o cara chilado, ele não consegue fazer aquela parada com o facão, derruba, a bola cai e tal, o ioiô fica enrolado. Normalmente, o seguinte, são pessoas de escola de circo, né? Você acha? São de escola de circo. Tem algumas pessoas que são fora do país, né? Que vêm de fora. Sim, normalmente são pessoas de escola de circo do mundo. E eu acredito que eles não conseguem concluir o curso. E é um povo ruim que sai. E eles já vão enveredando por fazer o malabares e conhecer. O intuito deles é conhecer lugares. E dá um bom dinheiro, porque eu conheço muita gente, dá um bom dinheiro mas no banho, né? Não, aí não tem como, não dá tempo de banhar, porque chega em casa à noite, dorme, volta no outro dia. Então, mas são artistas que querem conhecer o mundo. Não, eu quero que você analise a técnica. Esse povo geralmente faz coisa pra enrolar as pessoas ou não? Não, são bons. Eles entendem. Poxa, o cara, eu faço monociclo, mas o cara faz um monociclo com 2 rodas, uma em cima da outra, ela é muito melhor. E no retorno da forquilha. Pô, cara, tá louco. Com os buracos de São Luís, é bom lembrar dessa parte. Mas lá que ele esconde as paradas, entendeu? Lá que ele esconde as paradas. Não, tem muita técnica, muita gente boa. Você acha, Valdemir? Então, mas é porque, enfim, acontece em todo lugar, né? O cara que canta bem, que fica no meio da rua e tal. Sim. O artista tem esse estigma meio louco da promiscuidade, não da profissão, mas do fato da existência ser complicada. É difícil você chegar no patamar. A vida artística é assim, é uma seleção não natural, uma seleção cruel, que pra sobreviver é uma parada muito louca. Vai afunilando, não tem como. É em todo lugar, em toda profissão, né? E a gente não tá diferente disso, né? O teatro. Fala no microfone, por favor, Iago. Então, numa rádio. Toda profissão, gente, tem isso. Essa pergunta, o que é um artista, o que não é um artista, é muito complexa, porque tem pessoas que são grandes profissionais da arte e não necessariamente são grandes artistas. Porque... Eu não entendi nada do que você falou dessa frase aí. Vamos lá, deixa eu te explicar. Professor, vamos lá tentar destrinchar isso, essa afirmação. Os produtores, não é exatamente isso, porque a arte existe, o artista, ele tem aquele dom de emocionar.
E tem pessoas que tecnicamente são muito boas. Existem grandes cantores, que são as pessoas que cantam muito, mas que não emocionam, como o Roberto Carlos, por exemplo, sabe? Que é um cara que toca muitas pessoas, independente do gosto de cada um. Ele é uma pessoa que consegue tocar muitas pessoas. E tem pessoas que são grandes cantores. Só não com a perna, né? Exatamente. É tipo, você vê show de calor, shows de calouros por aí. Esse The Voice da vida. Ali você vê pessoas que cantam muito, mas nem todas elas conseguem chegar no ápice, assim. Eu sempre uso a teoria do Renato Russo, que do Renato Russo, todas as músicas dele só tinham 3 notas. E ele fez grandes clássicos com 3 notas. O grande lance, e não é só na arte, é pra qualquer coisa que a pessoa faça, não é o quanto você sabe, mas é o que tu consegue executar com o que tu sabe. Então dizer se uma pessoa é artista ou não é muito complexo, porque às vezes o cara é muito bom e ele é mal compreendido, e aí ele consegue fazer fora do circuito normal algo que depois dá muito certo. Geralmente isso acontece, principalmente quando tu fala de coisas populares, de cultura popular, pessoas que elas não se encaixavam no método. E aí elas conseguem fazer, elas se encontram depois, claro que, tipo, tirando pela minha própria experiência, pra tu chegar num ponto de tornar aquilo mais comercial, tragável, tu tem que envolver muitas pessoas naquilo. Que tem imagem, tem mercado, tem look, tem várias coisas que vão compor aquilo que a gente consome. É diferente do cara da rua. Talvez o cara da rua ele seja um puta artista, mas ele não se encontrou ali no método tradicional, sabe? Ele talvez tenha uma grande técnica, talvez ele não consiga emocionar. Deu pra entender? Mas eu acho que assim, você falou que, com uma profissão qualquer, não é. Não é, porque você não tem métrica. E a métrica, ela é o que... a métrica é o ponto mais comum. Nosso aqui vai entender, ainda mais hoje que a gente vive no mundo da internet, para nós artistas existem métricas. Não, precisa de métrica também, mas a atividade artística, porque uma profissão comum, careta, quadrada, ela também pode ter um quê artístico, entendeu? O que muda é a forma de execução daquilo. Agora, você fazer uma arte específica que esteja enquadrada nisso que a ciência social abrange, quer dizer que você naturalmente precisa usar de uma acessibilidade, não, enfim, de uma regra comum, enfim, de uma fórmula pronta. Nós temos nós aqui, eu sou um artista, o Aide é um artista, ele também é um artista, esqueci o nome dele. O Valdemir também é um artista. E eles entendem o que eu vou dizer aqui. Quanto mais tu te profissionaliza, quanto mais tu estuda, mais tu trabalha, mais a tua carreira, não no sentido de carreira artística, mas tua carreira profissional, tecnicamente ela vai evoluir. E isso é em qualquer carreira, tipo... Uma pessoa que entra numa novela da Globo, ele não é uma pessoa que... Ele estudou muito, cara. Ele estudou muito. Uma novela não vai contratar uma pessoa... Se ele não foi ex-BBB, né? Se ele não foi ex-BBB. Mas, cara, eu concordo. Mas assim como em outras profissões existem isso. Aquela pessoa que realmente estudou muito, mas chegou lá, não tem quantidade de barreiras. Indicada não tem quantidade de barreiras. A vida artística é mais difícil por conta disso. Porque não adianta botar métrica numa coisa que... Tem formação, tem relação, tem carteira assinada, tem CNPJ do mesmo jeito. Tem todas as dificuldades e burocracias de outra profissional. Eu só acho que a dificuldade é maior porque existe a história do abstrato, daquilo que não depende necessariamente, sabe, daquela rotina igual. Não é a mesma coisa do engenheiro, não é a mesma coisa, entendeu? Concordo, do enfermeiro. Existe uma problemática mais. Eu não sei se eu tô professor no microfone. Mas vocês que são artistas, né? Eu digo que o professor também é um artista que é de palco de sala de aula, né? Mas quando a gente olha vocês artistas, eu associo muito com atleta, né? O artista, para ele chegar numa performance perfeita, adequada, não vou falar perfeita, mas de excelência, ele precisa treinar muito, né? Ele precisa estudar muito, aquilo que o Iago tá falando. E não só estudar, treinar e dar a cara a tapa para que alguém ache. E que eu associo muito com o atleta. O atleta não basta ele ter talento, o artista não basta ele ter talento. O talento sem prática, o talento sem técnico, o talento sem refinamento, isso vale para o artista ou vale para qualquer profissão. Sem refinamento, você não chega em lugar nenhum. Não sei, professor. Mas também, o cara que é contador lá, que fez imposto de renda até hoje, até daqui a pouco, ele não teve todo esse, mas aí, entendeu? Esse caminho que vocês estão falando. O cara que tá fazendo agora uma hora dessa, abrindo o computador, né, o cara de TI não tá tendo essa dificuldade toda. O cara faz o curso no Senai, acabou, meu irmão. A vida dele tá aquilo ali. O lance do artista tem um lance de que as pessoas ligam que tu só te deu bem realmente como artista
Se tu virar a Anitta, entendeu? Se tu virar a Pablo. Claro, não, mas isso é exagero. Isso é exagero. Claro que não. Claro que não. Mas não, tô falando assim de um senso, tipo, como as pessoas. Da sociedade. Na verdade, o artista pra ser artista, ele nem precisa do reconhecimento social. Estamos falando apenas da sobrevivência do sujeito ou da dignidade com a qual ele vive. Assim como toda profissão tem níveis. Tem aquele cara que tá muito bem, aquele o cara limpa-fossa não cabe nesse patamar que tu tá falando. Por isso que a gente não pode falar qualquer profissão. Me corrija se eu estiver errado. Professor, no microfone, por favor. Eu penso que a sobrevivência do artista, assim como do atleta, assim como de qualquer outro profissional... cachaça de amba. Depende do reconhecimento social. Claro que não. Né? Se eu não for reconhecido como tal, se alguém não me validar, não vão me contratar. Se não me contratar... Van Gogh morreu, professor. Arrancou a orelha, fez o capeta. 200 anos. Entendeu? E só foi saber que ele pintava depois disso. Isso não invalida ele como artista. Mas ele validou pra ele, que ele não viu a obra dele ser reconhecida. Ele morreu. Falando de sustento, que foi o que tu falaste agora há pouco, precisa alguém te validar, precisa alguém te reconhecer. Porque eu não vou baixar eu não vou acessar o Spotify do Iago, eu não vou assistir o show do Aid, né? Tema do programa de hoje. Aid. Vamos lá, galera. H-A-I-D. É só lembrar do ID da psicologia. Só lembrar do Aidmin, gente. Inclusive, segue lá no Instagram, @Aidmin com H no começo. Ah, você usou isso no arroba? Não. Era a forma mais fácil de alguém aprender a pronunciar meu nome, Danilo. Não. Você fez isso? Eu fiz isso. E Danilo, e aí falando em artista... Aidmin. Não ficou mais fácil de entender agora? Não, gostei. O professor escreveu um livro sobre isso, ele vai dizer se sua estratégia funcionou ou não. Vamos analisar o Instagram de todo mundo, ele vai esculhambar e dizer se contrataríamos ou não. Certo, professor? Certo, vamos lá. Pode entrar. Tu falaste aí do artista, né? E aí eu tenho muito uma máxima comigo, que eu digo que todo mundo tem o estilo artista de ser. Seja o advogado, seja o professor, seja qualquer que seja a profissão. O limpa-fossa não tem. Não, tá, calma aí. Eu digo assim, existem dois tipos de profissionais no mercado. Existe o profissional comum, né? E o profissional artístico. O profissional comum é aquele profissional que geralmente quer trabalhar de 8 às 18 com 2 horas de intervalo. Se você pergunta pra ele qual é o maior sonho da vida dele, não sei se tem alguém que tá escutando a gente aí agora que tem esse sonho. É me aposentar. Porque quando eu me aposentar, eu vou conseguir curtir a minha vida, né? Ou jogar na loteria. Esse é o segundo sonho da vida do cara, né? Ganhar na loteria. Porque quando ele ganhar na loteria, ele vai conseguir aproveitar a vida. O artista não. Perguntaram pra Fernanda Montenegro, né? Qual era o maior sonho da vida dela. E ela morrer sem dor. Morrer no palco. Palco pra ela não é trabalho, palco pra ela é arte, é propósito. Poxa, Beth Carvalho, né? Que Deus a tem agora, que faleceu hoje, né? A Beth Carvalho, trabalho artístico, fez um show durante 2 horas, deitada, por causa do problema na coluna dela, né? Isso pra ela não é arte, isso pra ela, perdão, não é trabalho, é arte, né? É vida. E aí, independente de qual é a sua função, independente de qual é a sua profissão, você precisa ter a veia artística. Lá na administração, quando a gente fala de estado da arte, a gente fala do estado da excelência. E o artista busca muito isso. O artista, ele não se cansa enquanto ele não buscar o estado de excelência. A gente não vai falar o estado perfeito, mas o estado de excelência. E a gente precisa trazer essa característica artística para todas as outras profissões. Eu preciso buscar o estado máximo de excelência, porque aí alguém vai me ver, aí alguém vai pagar mais para mim. Mas fala no microfone aí, Iago. Fala no microfone. Por realização, é muito importante que as pessoas busquem isso nas suas profissões. Eu acho que isso tem mudado de tempo pra cá. As pessoas têm procurado se realizar acima de qualquer coisa. Mas o meu medo... isso é muito difícil. O meu medo é porque é o seguinte, por exemplo, o Brasil é um país rural, certo? Então, como é que as pessoas que estão nesse momento na lavoura vão se realizar? Qual é o objetivo de vida deles? Será que o mundo e suas profissões, e suas necessidades, suas crueldades, será que existe espaço para busca dos sonhos ao invés, enfim, de você manter a sua vida, de manter a sua família, de manter os seus objetivos? Essa que é a história, porque é muito bonito a gente falar daquilo que a gente gosta de fazer, do que gostaríamos de fazer, daquilo de como o mundo seria mais feliz, mas a parada tem que ser paga, a conta vai vir, alguém tem que plantar tomate, alguém tem que colher, alguém tem que botar na mesa. Enfim, vai ter pobre, vai ter rico. A não ser que a gente entre num regime, entendeu, de igualdade absoluta, e que mesmo nesse regime de igualdade absoluta, não vai permitir que certas expressões aconteçam. Aí a pessoa vai ter que trabalhar e ter o hobby da sua realização. Isso não é uma afirmação minha, é só uma preocupação que eu deixo pra vocês falarem aí, por mim. Eu já acho que se trata de 2 assuntos específicos, né? Políticas públicas, e aí a gente não pode falar de igualdade
porque a gente não vai conseguir esse patamar de igualdade, a gente tem que falar de equidade, né? Eu não posso achar que eu, branco, que nasci numa família de classe média, vou ter a mesma oportunidade que um cara negro que nasceu na classe D, né? Esse cara negro, ele precisa da cota, sim, porque ele precisa se equiparar a mim, não precisa ser igual a mim, mas ele precisa de equidade, né? E o segundo ponto é das necessidades, que as minhas necessidades, as tuas necessidades são diferentes. Às vezes a gente tem a necessidade básica, fisiológica, o cara que tá na lavoura, porra, ele tem que comer, né? O cara que não tem uma grana, nunca teve acesso à escola, ele tem que pagar, então ele vai, às vezes, pedir esmola. Mas tem outras, aí entra as políticas públicas, né? Aí é um dever do Estado, às vezes esse cara não tem consciência suficiente para se desenvolver, aí entra a política pública. Mas o que tem, né? Poxa, o cara é da classe, sei lá, C, ele estudou em escola pública, estudou em uma escola que custava R$60 a mensalidade, uma escola de classe C e D. Porra, ele já tem uma certa consciência. Então aí já entra outra necessidade de autodesenvolvimento. E aí esse cara que já tem uma certa mais consciência, ele tem que procurar alguma perspectiva diferente pra ele. Aquela velha história, poxa, a minha família toda é pobre, deixa eu mudar essa história da minha família se alguma vez eu tive condição pra isso. O que eu não posso é ficar me lastimando o tempo inteiro, isso se eu tenho espaço para tal. Às vezes o cara nem espaço tem, né? Pois é, o que eu ia falar sobre isso é que a gente tá falando de necessidades básicas. Às vezes a gente tá falando aqui sobre vontade de viver de arte, de fazer outras coisas, de ter outras perspectivas na vida, mas a gente tá lutando pra comer, né? Pra tomar banho, pra ter água potável em casa. Isso é o básico, que é algo que a gente não deveria estar discutindo. Eu acho que isso é o direito básico de todo mundo. Eu me identifiquei muito com o que o seu professor tá falando aqui. Porque eu sou da periferia, eu sou do Jardim América. Inclusive, se tiver gente aí do Jardim América ouvindo, manda um oi aí. Qual era daquela lanchonete ali da Molese Caseira que dá uma caganeira? Não sei, eu não sentiu essa. Rapaz, o meu amigo Miguel mora lá no Jardim América, rapaz. Ali.